quanto a nossa imagem, a nossa saúde, ela realmente influencia, ela tem um peso no relacionamento, tanto pessoal quanto profissional? A falta de autocuidado, né, com a saúde, com a aparência, com a imagem, ela é menos causa e ela é mais sintoma. Quanto isso é influenciável, por exemplo, na segurança mesmo dessa mulher? Quando a mulher, o ser humano, ele deixa de lado esse autocuidado, primeiro, ele vai ser mais inseguro. Obesidade acaba com a libido, falta de autoestima acaba com a libido, relacionamento ruim acaba com a libido. Vamos para mais um episódio do NutriCast. E hoje o assunto é mega delicado e muito importante e que muita gente não fala sobre isso. E a gente vai falar um pouco sobre o quanto o peso, o quanto a obesidade, a aparência, ela traz um pouco de desconforto e um pouco de travamento e também de insegurança na vida das mulheres, tanto profissional, tanto como pessoal e tanto quanto no relacionamento. E eu não podia deixar de convidar um especialista em neurociência do comportamento e também ajudar casais a se reconectarem, a entenderem da importância de cuidar da saúde emocional, física. Eu quero agradecer ao Carlos Maximiliano por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu estava aqui falando até com ele, que eu gosto muito do posicionamento dele, por isso que eu convidei, porque ele é uma pessoa muito sábia, tem uma família incrível e que vai poder contribuir muito com a gente, né, Carlos? Eu que agradeço, assim, para mim é uma honra estar aqui com você, para mim é uma honra estar falando com vocês, essa audiência tão qualificada que você tem. Você transformou a vida de tanta gente, inspira tantas pessoas, não só mulheres, né, mas homens também, como eu, né, que também me inspiro na sua força, tá nadando, tá no crossfit, você ama o que você faz, dá para ver isso. Sim. E participar desse momento aqui, para mim, é uma honra, assim, sem tamanho. Eu espero contribuir muito e aprender muito também, porque eu sei que você tem muita experiência, muita expertise nessa área de casais, né? Você atende muitas mulheres, então sim, eu sei que você tem muito para contribuir também. Por isso que eu achei muito interessante esse assunto, porque é um assunto que poucas pessoas falam, do quanto a imagem, né, influencia na nossa vida, né? Eu vejo isso diariamente aqui dentro da clínica. E eu já vou começar com uma pergunta bem específica. Você enxerga, Carlos, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O quanto a nossa imagem, a nossa saúde, ela realmente ela influencia, ela tem um peso no relacionamento, tanto pessoal quanto profissional. Fala um pouco sobre isso. Sim, mas eu já acho que a falta de autocuidado, né, com a saúde, com a aparência, com a imagem, ela é menos causa e ela é mais sintoma. Então, uma mulher casada, um homem casado que se descuidou, que se abandonou, que para de olhar para si mesmo, é muito mais sintoma de um relacionamento que já não vem bem, de uma vida que não vem bem, do que isso vai afetar. Os casais que eu atendo, assim, esses dias eu fiquei assustado, uns 10 anos que eu atendo casais, né? Peguei o aplicativo esses dias, eu tenho 750 pessoas cadastradas no meu aplicativo, já passaram pelo meu consultório, quase 800 já. Então, esse monte de gente, eu vejo assim, quando chega um casal lá em crise, tem várias áreas da vida dele que está ruim. E todas as pessoas que têm ansiedade, depressão, enfim, todo tipo de gente que eu atendo, uma das coisas que primeiro eles descuidam é a saúde física, que vai reverberar na saúde mental, consequentemente na aparência e em todo, sabe? Então eu não vejo tanto como causa, mas quando você vê que essa falta de autocuidado acontece, nós estamos diante de alguém que já está vivendo algumas crises, entende? Muito. E é muito... Quanto mais ansiosa, quanto mais ela vai se descuidando daquilo, pior esse quadro vai ficando, né? Você fala um pouquinho sobre essa questão da autoestima e a aceitação da imagem, o quanto isso é influenciável, por exemplo, na segurança mesmo dessa mulher querer se relacionar ou com uma pessoa que ela já convive ou com alguém que ela gostaria de estar se relacionando. Fala um pouquinho sobre essa questão. O que essa mulher poderia fazer, né, para poder melhorar isso? Tá.
Posso falar um pouquinho do que é autoestima? Para Sim. mim, eu entendo um pouco diferente do que as pessoas falam. Geralmente as pessoas falam de autoestima como se fosse assim: hoje eu me sinto bonita, me sinto bonito, então minha autoestima hoje está alta. Mas na verdade, a autoestima ela não tem a ver com se achar ou se considerar bonito. A palavra autoestima do grego vem de autos, né? Que dá a mesma raiz de autonomia. Autos significa a mim mesmo. Então, estima, animal de estimação, né? Tem a ver com amor. Sim. Então, autoestima é amor próprio, cuidado próprio. Então, a autoestima tem muito mais a ver com autocuidado do que com autoadmiração. Quando a mulher, o ser humano, ele deixa de lado esse autocuidado, primeiro, ele vai ser mais inseguro. Ele vai depender muito mais do que o outro entrega do que dele mesmo. Isso tem dois aspectos ruins. Dependência emocional, nasce com muito mais facilidade. Então, uma pessoa que não se cuida, não se ama, não se olha, não se valoriza, qualquer migalha que ela receber vai deixá-la muito mais convencida. Então, ela fica mais, desculpa, eu vou usar essa expressão, tá? Se você está passando por isso, mas mais barata. Sim. É como se a pessoa, ela existe pouco, sabe? E ela pouco, né? Aceita pouco. E ela vai, uma palavra dura, mas ela vai ficando uma mendiga emocional. Qualquer esmola que ela recebe, ela já se contenta. Então, o padrão dela de relacionamento baixa muito. Dependência emocional, relacionamento abusivo. Isso vai acontecendo porque o nível dela baixou. E tem uma outra questão. Ela depende muito mais do que o outro entrega. E aí, quando não tem um relacionamento abusivo, o outro tem que preencher muito. Porque ela está pouco preenchida. Ela não se cuida, ela não se ama, ela não se admira, ela não se deseja. Então o outro tem que fazer isso em grande medida. Ninguém aguenta viver com uma pessoa que depende demais disso, sabe? Então, assim, o problema da autoestima afeta demais também por causa disso. Dependência emocional, fragilidade e uma cobrança muito grande. E eu vejo isso, uma correlação muito grande com a nutrição. Por exemplo, uma mulher que está acima do peso, que não tem autoestima, que não tem essa questão, tudo tende a piorar porque como a nutrição ela está muito vinculada à energia da pessoa, a ela se sentir bem, atraente, a ela ter um libido, principalmente mulheres 40+, que é o meu público maior aqui na clínica. E eu vejo que quanto mais ela se entrega, menos força ela tem para sair daquele lugar. Por isso a importância da gente ter um trabalho multidisciplinar, porque não se trata só de uma coisa. Quando eu falo de corpo inflamado não emagrece, quando eu falo de inflamação, o estresse, a ansiedade, ela está totalmente vinculada ao processo inflamatório do corpo. Então, se a mulher está muito estressada, muito ansiosa, ela vai ser uma mulher que não vai ter libido, que não vai ter energia, que não vai ter uma pele que ela vai se sentir bem. E me fala aqui, como você vê assim, essa questão da autoestima, desse autocuidado, da imagem, o quanto isso afeta o casal? O que você vê? O que você enxerga? Porque a gente estava falando antes que o homem é muito visual. Sim. E a mulher é muito da segurança. Fala um pouquinho sobre isso, Carlos. Assim, dificilmente, vamos falar assim, quando a gente fala de visual, né, de aparência, a gente não tem como não falar de sexo, sexualidade, de libido, de desejo. Os homens saudáveis, dificilmente eles perdem a libido por suas esposas, ainda que elas estejam com um corpo diferente do que elas estavam antes. Mas as esposas perdem a segurança sexual quando o corpo dela muda. Porque a segurança sexual tem a ver com empoderamento, tem a ver com segurança emocional, tem a ver com confiança, autoconfiança. Então, quando uma mulher tira a roupa diante do marido e ela gosta do que ela vê, ela já pressupõe que esse marido vai gostar também do que ela vê. Então ela se sente bem em tirar a roupa na frente do marido, ela se sente bem em colocar uma lingerie, ela se sente bem em comprar um apetrecho, né, para ela utilizar diferente. Quando a mulher tem essa insegurança, isso tudo vai caindo. E ela vai deixando tudo mais cair no automático. Isso afeta muito. O homem, é claro que ele quer ver a mulher dele bonita. Não só para ele, mas também quando ela anda ao lado dele. Isso é importante para o homem. Agora, posso dar um puxão de orelha? Pode. A maioria dos homens que eu atendo, eles querem a mulher bonita, eles querem a mulher empoderada, eles querem a mulher cheirosa, eles querem a mulher arrumada, mas eles ajudam muito pouco. Porque a mulher, para ser bonita, concorda que ela tem que ir para academia? Sim. O crossfit, ela tem que fazer um esporte? É cara. Né? Ela tem que fazer? E aí é uma graninha. E aí é tempo. Exato. E a mulher tá cansada. E aí ela tá todo dia fazendo as coisas, mesmo que a mulher seja do lar, tá? Ela trabalha o dia inteiro fazendo e o marido não fica com o filho para ela poder ir.
ele tem dificuldade, e o marido não tem tempo para chegar mais cedo. Aí quando ele chega em casa, ela já não tem mais ânimo para ir, ela fica dependendo de rede de apoio. A rede de apoio da esposa é o marido. Então ele precisa proporcionar que ela tenha o tempo para o autocuidado. Ele precisa proporcionar que ela tenha o tempo para se amar. E os maridos erram muito nisso. Quando chega lá um casal, o marido reclamando, os maridos sempre reclamam, tá? A maioria dos maridos reclamam, cadê minha mulher? Não quer, não procura nada, não sei o que, tal. Aí eu falei assim, cara, faz o seguinte, semana que vem, umas 2 vezes na semana você chega em casa e fala bem assim, amor, faz nada hoje à noite não. Vai pro banheiro, toma um banho. Lava seu cabelo. Você deve atender mulheres aqui que não tem tempo nem de lavar o cabelo. Não. Lava Vamos o cabelo. falar sobre isso. Lava seu cabelo com tempo. Ah, mas e você? Não, eu vou lavar a vasilha. Eu vou botar o jantar. Eu vou dar comida para as crianças. Cara, a mulher vai se sentir uma rainha. Porque ela faz isso todo dia. Se uma vez na semana ela não precisar fazer, ela vai adorar. E aí depois quando você chegar, eu falo com os maridos, não chama ela pro sexo. Fala assim, tá cansada, amor? Ela vai falar sempre que tá. Oferece uma massagem. A mulher é muito fácil de agradar, né? A dificuldade que o homem encontra é justamente isso, né? Vai esquecendo desse lado, porque às vezes o próprio casamento, o tempo do casamento vai levando isso, né, para comodidade, rotina, esquece exatamente do que você está falando, desse autocuidado com a mulher, né? Sim. De dar esse tempo para ela, de entender que ela precisa se cuidar para justamente ficar atraente, né? Sim, sim. A mulher isso tem muito a ver com o ciclo hormonal da mulher, né? A mulher, no período que ela está, no período mais fértil, ela está mais atraente, o cheiro da mulher é diferente, ela tem mais vontade de se arrumar, ela tá ali pronta para... Acasalar. Acasalar. Isso é biológico. Então, é esse momento, chega a me arrepiar, que o homem precisa ter a percepção de aproveitar esse momento da mulher, que é curto demais, passa rápido demais, porque depois desse período ela entra no casulo, sim, que é o período da menstruação, é o momento que ela não quer roupa sexy, ela quer blusa grande, ela tem fome, ela tem ansiedade, ela não quer que ninguém encosta nela. Então, a mulher, ela tem períodos e o homem precisa aproveitar isso. Muito bem. Né? Muito bem. Só que, Carlos, eu vejo uma dificuldade muito grande nas mulheres desse autocuidado, né? Muitas mulheres colocam muitas coisas à frente, né? Tem dificuldade de aceitar que ela precisa se cuidar para cuidar do outro. Eu já tive casos do marido trazer a esposa aqui para fazer o tratamento e sentar no meu consultório e falar, não, eu quero muito que ela faça, e ela ali do lado quietinha, sem abrir a boca. E ele falando, não, eu quero que ela se cuide, incentivando. E aí eu falei bem assim, mas ela quer, porque o processo para acontecer, ela tem que desejar e se enxergar, que ela precisa sim desse cuidado, né? E por que muitas mulheres têm tanta dificuldade de se colocar o outro sempre na frente? Por quê? O que você me diz sobre isso? Sentimento de culpa. A sociedade cobra tanto as mulheres. A mulher é muito cobrada na sociedade. Muito. Então, por exemplo, a mulher ela tem filho, para ela deixar essa criança em casa por 1 hora e ir para a academia, enquanto essa criança de 2, 3 meses de idade está com outra pessoa, ela sofre porque ela se sente uma mãe ruim por estar fazendo isso. A mulher, se ela tiver que deixar uma tarefa de casa incompleta para passar um período na academia ou no salão de beleza, ela vai se sentir culpada. A maioria das mulheres, infelizmente, não tem essa maturidade de dividir, de equilibrar. A mulher, ela é várias coisas ao mesmo tempo. Ela é mulher, ela é mãe, ela é profissional como você, ela é esposa, ela é amiga, ela é filha. Só que a maioria, tudo isso vem na frente. Ela não quer falhar como mãe, principalmente. Ela não quer falhar como esposa. Ela não quer falhar como filha. Ela se sente obrigada a cuidar. Só que ela falha como mulher. E quando ela falha como mulher, ela não percebe que cuidar da mulher, em primeiro lugar, é investimento. Para que ela seja uma potência em todas as outras coisas. Você falou do marido que traz a mulher. Isso não é nem um marido, isso é um prefeito, né? O cara traz a mulher ali e cuida. Eu só queria fazer um comentário sobre os alimentos inflamatórios. Uma pergunta. Posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Os alimentos mais inflamatórios,
geralmente eles são mais palatáveis, não são? São. Tipo açúcar. São prazerosos. Mais prazerosos. Quando eu falo palatável, gente, é o prazer. Hiperpalatáveis, né? Os industrializados, por exemplo. Sim. Eles são hiperpalatáveis, mas eles são muito inflamatórios. Olha o ciclo problemático. Essa mulher que ela olha no espelho e ela não vê coisa legal. Essa mulher que não se sente cuidada pelo marido, ela tem que ter prazer em algum lugar. Sim. O cérebro não vive sem prazer, ela tem que ter alguma coisa que ela se sente que é gostoso, que faça ela se sentir viva. Uma vez eu atendi uma mulher que ela, infelizmente, ela se apaixonou por uma outra pessoa, né? E ela é casada. E quando ela estava ali cheia de culpa, realmente o marido dela era muito ruim. Ele deu essa abertura. Mas um ponto positivo eu ressaltei com ela durante a terapia. Falei assim, pelo menos você está viva. Ela não traiu, não fez nada de errado, pelo menos você está vivo. Sabe? Então agora vamos trabalhar, essa emoção existe, vamos direcionar ela para o lugar certo. Então uma mulher que ela come muito errado, ela está buscando prazer, ela quer ser feliz. Uma mulher, um homem, qualquer pessoa. Só que como ela não equilibrou a vida dela, ela vem para o caminho que é mais fácil. Qual que é mais fácil? No final do dia, conseguir uma massagem do marido, conseguir fazer uma corrida na linha verde, que é um cartão portado na cidade, conseguir fazer uma boa musculação, ou fazer um treino de crossfit, depois bater um papo com as amigas. Só que isso envolve dinheiro, envolve tempo, envolve rede de apoio. Não é muito mais fácil terminar tudo, parar e comer um chocolate? Tomar uma cerveja, seja o que for. E isso tem a ver com essa infelicidade própria também, né? E por isso que eu falo da importância da mulher se sentir bem com o corpo dela, sabe, Carlos? Porque isso envolve as outras áreas, como a gente está falando. Quando a mulher enxergar que ela precisa desse autocuidado e cuidar do corpo como prioridade, ela vai se dar bem em outras áreas. Uma mulher, eu falo isso porque é o que eu pego diariamente. A mulher que não está feliz com o corpo dela, com a saúde dela, ela não consegue ser uma boa mãe 100%, ela sempre vai estar sem muita energia para brincar com o filho, se sentindo depressiva, desanimada, com muita ansiedade, sem paciência. Aí isso vai refletir no casamento, porque ela não quer colocar roupa e o marido já quer que ela coloque e ela já não está com a mesma energia. E o que você falaria para essa mulher, por exemplo, que coloca tantas coisas na frente dela e não se olha, porque ela descobriu esse prazer que você acabou de falar, que é muito mais fácil, sim. Né? Porque requer esforços, requer renúncias, né? O que você falaria como terapeuta? Tá, você mulher, como a Milene falou muito bem, você mulher que botou tudo na frente, você prioriza tudo menos você. Você falhou em tudo. Você falhou em tudo. Você não está sendo a melhor esposa que você poderia ser, você não é a melhor mãe que você poderia ser, você não é a melhor filha que você poderia ser, porque a base de tudo ruiu, caiu, que é a mulher. E ela tá achando que ela tá fazendo o melhor dela, mas não tá. O melhor dela vai acontecer, escuta o que eu vou te falar, o seu melhor vai acontecer quando você for a sua melhor versão. Exato. Não tem outro caminho. Se você não é a sua melhor versão, você não entrega o seu melhor, esquece isso. Você gosta de viajar? Amo. Eu adoro viajar. Beleza, você vai para um resort maravilhoso, você valoriza tudo aquilo. Mas tem como estar na nossa casa e a sua casa está bagunçada, está suja, mal cuidada, parede não rebocada, não faz sentido, cara. É um ambiente ruim, né? E você está lá o tempo inteiro. Nosso corpo é a nossa casa. É a nossa casa. Milene, sabe qual é o maior problema da sociedade? Me permite filosofar agora. Eu quero muito te ouvir. O maior problema da nossa sociedade atual é que nós perdemos as características básicas da humanidade. Eu falo básicas, estou falando básicas mesmo, tá? A gente não faz esforço físico para nada. Desde o controle remoto, o celular, o carro, a gente não anda a pé, a gente não faz esforço físico, a gente não come comida de verdade. Por falta de tempo, falta de informação, falta de interesse, falta de esforço. A gente não dorme como a gente deveria dormir por causa da luz artificial, por causa do horário, por causa da rotina. São características básicas. Aí essa mulher que dormiu mal, que comeu mal, que não treinou o cérebro dela para as dificuldades, quando a gente dorme, qual é um dos principais hormônios que a gente regula durante a noite? Cortisol. É o cortisol, que é responsável pelo quê? Pelo estresse, ansiedade. Pelo estresse. Aí a pessoa acorda de manhã com cortisol, uma droga, aí ela acorda nervosa, aí ela está estressada, aí o marido dela comete um erro, ou a esposa comete um erro, vale para os dois.
aí ela já reage muito mal, e aquele erro que era deste tamanhinho, já vira uma briga matinal, que vai durar a manhã inteira, porque não dá tempo de consertar, e vai chegar na noite, entende? Você entende que foi uma coisa básica, uma noite mal dormida, que pode gerar uma briga, um estresse conjugal gigantesco? Então, mulher, por favor, e eu sei que seu público é feminino, não esqueça da mulher, você vai falhar em todo o resto. Se você não é a sua melhor versão, você não está entregando melhor, sabe? Eu penso nisso. Muito. E você falou, assim, coisas muito importantes, que é esse errar no básico, né? É dar importância, porque gera um ambiente totalmente ruim. Quando eu falo ambiente, é ambiente físico e mental, e isso só tende a piorar, né? Não... E se você estivesse na frente de um casal, né? Como você cuida de casais? Né? Eu tenho um casal aí na sua frente que está se afastando por essa questão física, né? Que é muito importante, que é um dos problemas hoje de traição, né? Sim. Hoje um homem às vezes trai, não é uma justificativa, né? Óbvio, né? Mas é um dos motivos que o homem acaba não ficando mais atraído pela esposa. E você que cuida de tantos casais, o que você falaria para um casal hoje que está se afastando por essa questão da aparência, porque essa mulher está se descuidando, porque esse homem também está se descuidando, porque a gente também não pode esquecer que os homens também se descuidam, né? Sim, muito. Mais do que as mulheres até. Assim, sobre a traição, você falou assim, não tem justificativa. Nenhuma traição tem justificativa, mas tem explicação. E a explicação é importante. É importante entender por que chegou nesse ponto, sabe? Exato. A aparência da mulher, e não é para vocês cuidar da sua aparência, tá? Não é isso. Mas a aparência interfere menos do que na falta de libido, por exemplo. Muitas mulheres, acho que você vê muito isso aqui. Muito. Elas falam que a libido está no pé. É quase unânime. Muitas não têm libido. Obesidade acaba com a libido, falta de autoestima acaba com a libido, relacionamento ruim acaba com a libido, até porque a libido da mulher naturalmente ela já é baixa. Sim. Né? A testosterona é um dos maiores responsáveis. A mulher tem, me corrige por favor se eu estou errado, a mulher tem 10 vezes menos que o homem. Sim, mas o libido da mulher está muito mais correlacionado ao estrogênio, que é o feminino, que traz toda a questão da lubrificação, do desejo, do que a própria testosterona, né? É diferente do homem. Porque senão era só suplementar que resolveria. E não é assim. Não é. É complexo. É complexo. A mulher não nasceu para ter testosterona alta, né? Até porque quando ela tem, a gente vê o que acontece. Exatamente. A gente vê o que acontece. Exatamente. Às vezes até sobe nas paredes, mas aí outras coisas ruins também acontecem que não vale a pena. E essa libido mal direcionada da mulher também ela pode ser um problema depois, inclusive da fidelidade conjugal. Né? A mulher não pode pensar como homem. Só que assim, o homem tem libido alta mais por natureza. Quando o homem tem libido baixa é porque ele não está saudável. O homem saudável tem libido alta. Ele acorda com a libido alta, principalmente pela manhã. E ele vai passar o dia inteiro pensando em sexo. O homem pensa em sexo o dia inteiro. Um homem saudável pensa em sexo. Então se você é homem que está nos ouvindo e pensa em sexo, é normal. A gente pensa em sexo. A gente precisa controlar e direcionar bem esse impulso masculino. A mulher, quando ela não fala disso, ela não pensa nisso, ela não entra nesse jogo do homem, isso gera um sentimento de rejeição, um sentimento de não parceria, gera um sentimento de... E aí faz o homem olhar para outras mulheres. Isso é um dos aspectos. Então, a mulher ela precisa entender que libido é impulso para a vida. Uma pessoa saudável que tem libido, ela tem impulso para a vida. E quando a mulher perde isso, não é só o transar que ela deixa de lado, mas ela deixa de lado o estar com o marido, ela deixa de lado a alegria da festa, de estar com pessoas, de estar com amigos. Geralmente os maridos, né, eles têm mais impulso para fazer uma resenha, para sair, para conversar. A mulher é mais animada, é mais cansada. Isso no ambiente mais geral, tá, gente? Isso não é uma regra de todo casal. Isso vai afetar o comportamento dos dois como casal, sabe? Vai afetar e vai afetar muito. Então como é que a gente corrige isso? Eu falei isso ontem com uma paciente minha no consultório. Ela estava fazendo um tratamento com uma endocrinologista, reposição hormonal e tal. E na crise conjugal, eu falei assim, até parei. Eu falei assim, mas volta agora. Volta, você precisa. Quanto melhor você tiver como mulher, fisicamente, biologicamente, psicologicamente, melhor você vai estar para enfrentar a crise conjugal que vocês estão. Não é desistindo daqui. Claro, ela tá ficando mais bonita e tal, e ela desistiu porque ela achava que o marido dela não merecia. Aquela beleza. Falei assim, cara, mas não é sobre ele. É, porque ela não estava fazendo por ela. Exatamente. Porque a partir do momento que ela faz por ela, o entorno
não importa. Então pode acontecer qualquer coisa, desde que por isso que eu falo da importância do se colocar no primeiro lugar, né? Porque a vida é em movimento. Então, a partir do momento que a mulher precisa falar, não, eu preciso me priorizar, cuidar do meu corpo, da minha mente, para que eu enfrente os problemas que vai acontecer na minha vida e que isso não interfira, né? Claro, não é um mundo não é um mar de rosas, né? Vai ter dia que não vai dar vontade de fazer nada, né? Normal. É normal, é humano isso. Mas esse dia ele precisa passar e ela precisa se reconectar com aquele desejo de cuidar. Sim. Ela precisa sentir o gostinho de falar assim, nossa, eu tô bem, eu gostei do que eu tô vendo, eu tô me sentindo atraente, eu tô me sentindo com energia. Principalmente nós mulheres depois dos 40, sabe? Eu conversando com o Carlos antes de começar o podcast, eu perguntei, você tem quantos anos, Carlos? Ele falou 37. Eu falei, nossa, me senti uma velha aqui no meio deles, né? Porque ter mais de 40 anos para uma mulher é um peso, desde que ela não cuide disso. Porque eu falei em um podcast anterior, né, falando sobre menopausa, e o quanto é importante a mulher cuidar dessa fase para ela se sentir jovem. Sim. Se sentir atraente, se sentir com energia. E é totalmente possível, não só porque eu vivo isso, mas também porque eu ajudo mulheres a se sentir assim. Você já viu isso acontecer muitas vezes? Muitas. E sentir na pele, ter 43 anos e estar me sentindo como se tivesse 30. E hoje eu treino como meninas muito mais novas e o que vai acontecer na minha vida e que isso não interfira, né? Claro, não é um mundo não é um mar de rosas, né? Vai ter dia que não vai dar vontade de fazer nada, né? Normal. É normal, é humano isso. Mas esse dia ele precisa passar e ela precisa se reconectar com aquele desejo de cuidar. Sim. Ela precisa sentir o gostinho de falar assim, nossa, eu tô bem, eu gostei do que eu tô vendo, eu tô me sentindo atraente, eu tô me sentindo com energia. Principalmente nós mulheres depois dos 40, sabe? Eu conversando com o Carlos antes de começar o podcast, eu perguntei, você tem quantos anos, Carlos? Ele falou 37. Eu falei, nossa, me senti uma velha aqui no meio deles, né? Porque ter mais de 40 anos para uma mulher é um peso, desde que ela não cuide disso. Porque eu falei em um podcast anterior, né, falando sobre menopausa, e o quanto é importante a mulher cuidar dessa fase para ela se sentir jovem. Sim. Se sentir atraente, se sentir com energia. E é totalmente possível, não só porque eu vivo isso, mas também porque eu ajudo mulheres a se sentir assim. Você já viu isso acontecer muitas vezes? Muitas. E sentir na pele, ter 43 anos e estar me sentindo como se tivesse 30. E hoje eu treino como meninas muito mais novas e a minha energia física é muito compatível delas. Tá colocando então, no chinelo as novinhas? Mais ou menos. Então, assim, a mulher, ela precisa assim, se sentir assim e não deixar que o outro influencia, né? E muitas das vezes é o que você estava falando, né, Carlos? Que a mulher acaba, como você estava contando o caso da sua paciente, que ela estava fazendo mais pelo outro, Sim. né? Sim. Posso te fazer uma pergunta? Sim. Queria saber a sua opinião. Por que isso acontece muito aqui na sua clínica? Aqui chegam, você faz transformação, né? Eu vejo Sim. que algumas pessoas vêm aqui, elas se transformam, tá, gente? As pessoas vêm aqui na Milênio, elas transformam, você nem reconhece as pessoas mais. Você recebe muitas mulheres separadas, divorciadas, querendo fazer uma transformação? Tipo assim, super motivadas? Já eu tenho muito mais mulheres casadas Do que separadas. Mas eu pego bastante pessoas que terminaram o relacionamento por traição, porque o relacionamento se desgastou e ela se enxergou no sentido de que ela precisava se cuidar. Eu quero te fazer uma pergunta com relação a isso. Por que as mulheres, quando se separam... Poxa, eu vim te fazer essa pergunta agora, mas faça. Por que as mulheres se separam e quando elas se separam, elas emagrecem, elas querem se cuidar? Por que isso acontece? Qual é a sua opinião? Eu acredito que é o fato dela não ter se colocado em primeiro lugar, em ter se priorizado na relação primeiro para depois amar o outro. Eu acho que ela amou muito mais o outro do que ela. Eu enxergo muito isso. Você está 100% certa. Olha, todo o nosso comportamento do ser humano, gente, todo o comportamento do ser humano, ele é movido por um fator, que é motivação. E não é papo de coach, tá? Motivação. O que é motivação? O cérebro precisa achar um motivo
um sentido, um porquê fazer aquela ação. Eu me levanto, vamos dar uma comparação básica. Eu estou sentado aqui batendo papo com você. Eu sinto sede. Se eu estiver conversando, para eu parar no meio da minha conversa para eu tomar um copo, a minha sede tem que ser muito grande. Porque é ruim para mim fazer esse movimento enquanto eu falo. Se a minha sede for pequena, eu espero. Eu espero você falar, eu espero o momento certo, eu espero até acabar a fala. Então, quanto maior é a minha necessidade, mais motivado eu estou e mais disposto a fazer um esforço grande. Quando termina um relacionamento, acontece o que você falou. Ela percebe que ela perdeu tempo, ela percebe que ela nos priorizou e tal. E aí ela tem um motivo para fazer algo diferente. Esse motivo pode ser recuperar o tempo perdido. Esse motivo pode ser o ódio, a raiva. Tipo assim, agora que você me traiu, vou pegar esse exemplo, você vai mostrar quem eu sou. Esse motivo pode ser o tempo, porque ela era casada, ela não tinha tempo. Ela vivia dedicada a uma pessoa, agora ela tem tempo livre, sabe? Ela quer um novo relacionamento, ela encontrou um motivo para fazer. Para nós fazermos qualquer coisa na vida, nós precisamos achar um motivo. O porquê. Eu vou fazer aquilo. E o porquê, né? Por quem? E se esse... Aí tem um problema. O Viktor Frankl, que é um fundador da logoterapia, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Nossa, incrível. Essa frase é maravilhosa. Logoterapia é a terapia da busca de sentido. Em Busca de Sentido, é o principal livro do Viktor Frankl. Se você ler, você vai achar maravilhoso. Vai te ajudar muito aqui com as suas pacientes também. Em Busca de Sentido, esse livro é muito bom. O Frankl explica isso. Se você sabe por que você faz, nada para você de fazer. O problema é que muitas mulheres casadas, e homens também, eles não veem sentido, eles não encontram um porquê no autocuidado. Porque eles aprenderam que ao entrar numa família, a prioridade é o outro. Isso não está de todo errado. Eu casei para fazer minha esposa feliz. Ela casou para me fazer feliz. Eu preciso priorizá-la em vários momentos. Mas eu doente, eu estressado, eu machucado, não faço ninguém feliz, eu não ajudo ninguém. Não tem como, sabe? Então, assim, isso é encontrar o motivo. Se essa mulher tivesse encontrado esse motivo casado, ela teria feito essa mudança casada. Sabe? Teria feito. Ela não precisava se separar para aquilo. O que acontece? Por que as mulheres repaginam quando elas se separam? Porque elas encontraram um motivo para fazer, seja ele qual for. Que antes ela não via esse motivo. E quando acontece o contrário? Quando a mulher termina o relacionamento, teve esse caso hoje aqui na clínica, de uma paciente super jovem, 20 e poucos anos, namoradinho. E aí ela tá se enfiando em comida depois que ele terminou com ela. Ele terminou com ela. E aí ela virou pra mim e falou bem assim, Lene, eu sou dependente emocional dele. E eu não estou me vendo, eu não estou vendo uma luz no fim do túnel para eu me cuidar. Eu só estou me afundando. Eu preciso de ajuda. O que você falaria para essa mulher hoje? Vamos lá. Posso explicar mais profundo? Sim. Ou só dar um conselho rápido? Pode explicar. Aí depois e eu dou um conselho rápido. Tá. Eu posso usar isso aqui? Imagine que o ser humano é como esse copo. Nós precisamos emocionalmente sempre estar cheios. O ser humano não suporta viver vazio. O que vai encher esse copo? Você nasce, você recebe o amor do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, dos avós, das pessoas que você vai conhecendo, da escola, você vai fazendo relacionamentos e vai preenchendo as suas emoções com esses relacionamentos. Quando falta algo aqui, esse vazio existe, eu preciso preencher com alguma coisa. O nome desse vazio que a gente chama de carência afetiva. Essa menina, ela tem uma carência afetiva. Ela precisa preencher essa carência afetiva com alguma coisa. Algumas pessoas, elas, por exemplo, podem ser viciadas em esporte. Pode ser viciada em crossfit, em academia. Se ela não conseguir ir um dia no treino, ela fica estressada, nervosa, ela quer matar o mundo. Você já deve ter conhecido gente assim. Sim, com certeza. Essa pessoa tem carência afetiva. Porque nada na minha vida pode me preencher ao ponto de quando ela sai eu fico louco. Isso não existe. Isso é um vício. É um hábito disfuncional, que é o que a gente chama de vício. Então o que essa pessoa fez na prática? Essa garota, ela viciou no namorado. Ela colocou o namorado preenchendo uma carência afetiva. Quando ele sai, ele não caminhava ao lado dela, ele caminhava preenchendo ela.
Uma vez eu escutei uma frase, um tempo atrás, de uma amiga, ela falou assim, eu não quero alguém que me complete, eu quero alguém que me acompanhe, porque eu já sou completo. Se você não é completo, você não consegue alguém que te acompanhe, você quer alguém que te complete. Quando essa pessoa sai, seu mundo cai. Então o que essa menina tem? Carência afetiva. Saiu o namorado. Uma pessoa que tem carência afetiva faz o quê? Sai uma coisa, o que ela faz? Bota outra. Podia ser bet, podia ser tigrinho, podia ser pornografia, podia ser qualquer coisa. Ela botou comida. Bota o que é mais fácil. Bota o que está mais ao alcance. Então uma pessoa que tem carência afetiva, ela tem uma predisposição a ter vícios. O que é ter vício? É um hábito que é hiperpalatável, hiperprazeroso, que na neurociência a gente tem um jargão, a gente chama de dopamina barata. É algo que dá prazer fácil. Então ela vai pegar isso e vai usar isso com muita intensidade para preencher. Então, qual é o conselho que eu diria para essa garota que está passando por isso? Ela precisa de tratamento. Segunda coisa, no tratamento ela vai entender qual é o vazio que existe. Ela precisa se reconciliar com esse vazio. Talvez ela teve pai ausente. Talvez ela teve uma mãe ausente, talvez ela passou por abandono. E às vezes a pessoa fala assim, eu passei por abandono do meu pai, ele não me assumiu. Não, não é isso. Talvez seu pai só trabalhava demais. Um trauma que eu sou carente, ao extremo, eu tenho carência afetiva ao extremo. Eu trato isso há anos. E a minha carência afetiva foi o quê? Foi na comida. Eu tenho uma tendência a ser intenso em tudo que eu faço. Controlar o meu comportamento é um desafio miserável, eu tenho um leão dentro de mim. Eu sou intenso em tudo. Então, assim, num das terapias que eu fiz, dos tratamentos que eu passei, eu descobri um trauma. Meu pai, que eu sou super mega apegado a ele me esqueceu na escola um dia. Isso gerou um trauma e o medo de ser esquecido e o medo de ser abandonado. E aí ninguém imagina, né? Olha, me arrepia, porque é uma coisa tão assim, normal, que poderia ser normal de acontecer na vida de um ser humano, né? Que nós somos falhos. E olha o dano, né, que causa na vida de uma pessoa, né? Molda o comportamento para sempre. Que coisa, meu Deus do céu. Por isso que a gente precisa sempre tratar o que você acabou de falar, né? O nome disso é autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu tratei uma moça uma vez, você falou assim, que a gente não imagina. Eu fiz regressão com ela, no terapia. O trauma dela foi uma discussão com o namorado. Ela terminou a sessão não aceitando que aquilo podia ser um problema para ela. Eu falei assim, mas tá aí, foi na regressão, surgiu. E ela melhorou os sintomas, porque a gente não espera. Tem coisas pequenas que a gente faz que viram traumas, que viram problemas, e claro que tem comportamentos que são repetidos. Então, moça, você que é paciente da Milene, que está vendo esse podcast, você precisa descobrir o pontinho que está faltando no seu copo. Você precisa preencher isso com algo que é de fato verdadeiro. Se foi ausência de pai, se foi ausência de mãe, é entender, ressignificar e preencher isso da maneira correta. Preencher com eles. Não se preenche carência de pai com namorado, carência de mãe com amiga. Não, você precisa preencher com seu pai, com sua mãe. Ah, meu pai morreu. É reconciliando-se com ele, entendendo o papel que ele teve na sua história. Tem jeito, tem jeito. E aproveitando esse gancho, nosso assunto foi bem interessante. Para a gente finalizar nosso podcast, qual conselho você daria para essa mulher que se coloca sempre para depois, que está se esquecendo, que está com todas essas questões emocionais afloradas, deixando o relacionamento dela sentir isso em crise? O que você falaria para essas mulheres e homens, porque a gente também não pode esquecer dos homens, porque muitos homens podem estar nesse lugar também, como as mulheres, se colocando para depois. E o que você falaria, Carlos? Qual o caminho que você falaria para essa mulher começar? Por onde? Primeiro ela tem que achar o motivo para fazer isso. O motivo ele tem que ser verdadeiro, tem que ser genuíno. Então, Carlos, a mulher pode começar a se cuidar pelos filhos? Pode. É um motivo genuíno. Ela vai conseguir manter. Até o autocuidado se tornar um hábito, você tem que achar uma motivação forte até virar um hábito. Então acha uma motivação forte. Eu vou fazer isso pelos meus filhos. Eu quero estar forte com os meus filhos, eu quero brincar com os meus filhos, eu quero viver até mais. Pode ser. Ache um motivo para isso, tanto o homem quanto a mulher. Ache um motivo. Se o casal não se cuida, o casal tem dificuldade, transforma isso num programa de casal. Vai treinar junto. Começa treinando junto. Começa a fazer as marmitas junto.
Ah, mas eu não gosto de fazer marmita. Então, atrela algo prazeroso a fazer a marmita. O que pode ser algo prazeroso? Bota um vídeo, assiste um vídeo engraçado. Pega, você gosta de stand-up, bota um vídeo de stand-up e quando você vê o stand-up, você vai fazendo marmita e rindo. Então, atrela, se o hábito não é prazeroso, a atividade não é, coloca algo prazeroso. Ah, mas é difícil fazer. Facilita o processo. Vai na academia, no treino, seja mais perto da sua casa. Dê para você ir a pé, porque o dia que o seu carro quebrar, você não falta. Né? Ah, eu preciso comer fruta para melhorar a minha nutrição. Então coloca a fruta em cima da mesa para ficar mais fácil para você não esquecer. Então você precisa facilitar o processo e transforma isso no programa de casal. Se você tiver outros casais, outros amigos, tem algum amigo seu que faz esporte, ele pedala, seu amigo treina numa academia, vai com ele. Gera conexão, né? Vai criando a conexão do casal, né? Sim, facilitando o processo. E cria recompensas imediatas, saudáveis, dentro desse hábito. Então, por exemplo, fui na academia treinar na terça-feira, 7 horas da noite. Sai da academia, passa no espetinho. Senta, toma ali o que eles podem tomar? Fala. Água com gás e limão. Água com gás e limão. Toma uma água com gás e limão para você manter a dieta e chegar no shape. E come lá um churrasquinho de frango, né? Sem molho. Exato. Né? Come um churrasquinho de frango e bate um papo, comendo só o churrasquinho de frango. E transforma isso em hábitos positivos. Vai fazer uma viagem, pensa nisso. Sabe? Existem essas estratégias que você pode usar. A regra é, facilita o processo. Não ache que você vai fazer o que a Milene Bravin faz. Você pode fazer isso um dia, mas já que você é sedentário, já que você não se cuida, comece pelo básico, comece pelo supermercado, não tem em casa as coisas que você não quer comer, enfim, todas essas coisas que são o beabá. Mas a regra é, facilita o processo e coloca algo prazeroso conectado ao novo hábito positivo que você tem. Que maravilha. Ou seja, se cuidar não é vaidade. Não. Não é egoísmo. Muito menos. Não é motivo de culpa. Não é motivo de culpa. Fútil menos ainda. É saúde, é sobre se amar e amar o outro, né? Como você mesmo disse, ter o porquê e o porquê muito claro. E se cobrar 100%, isso é muito ruim. Toda mudança ela requer paciência, né? Entender que o processo ele não é linear, né? Ele vai ter momentos de baixa, mas que é necessário ela entender que ela precisa, não, eu passei muito tempo da minha vida esquecendo de mim, me alimentando mal, me descuidando do meu corpo, eu preciso entender que eu tenho que ter tempo também e paciência para que esse autocuidado aconteça e flua e isso perdure, né? Porque muitas mulheres também querem começar a mudança da noite para o dia, quer que a coisa aconteça da noite para o dia. Tanto que hoje a gente vê muitas cirurgias plásticas sendo feitas em momentos de errado, muitas decisões, medicamentos milagrosos, sem cuidar de fato do que é importante, né, dessa saúde mental, né, porque hoje a gente vê essa questão dos medicamentos acontecerem de forma tão indiscriminada e de forma irresponsável, é justamente porque as pessoas não estão tratando o que é de fato, né? A mente, né? A importância disso. E eu quero agradecer, foi um papo muito incrível, muito obrigada por você ter participado. Eu que agradeço. Eu quero te trazer outras vezes com outros assuntos aqui, que eu acredito que você vai contribuir muito para o meu público e para as pessoas, né, que precisam de ajuda. Então, foi muito bom te receber aqui, viu? E se você tem alguma pergunta para fazer para o Carlos, deixa nos comentários, que eu tenho certeza que ele vai adorar responder. Muito obrigada, respondo Carlos. Da maneira que vocês quiserem. Estamos sempre à disposição. Foi uma honra muito grande, tá? Desejo que Deus abençoe o projeto. E sempre que você precisar, conte comigo. Amém. Muito obrigada. É isso, meninas.